Flamengo mais uma vez vai trocar de técnico com a saída de Sampaoli. Já fica a expectativa e sempre surge aquele nome do português Jorge Jesus com ótima passagem pelo rubro-negro. Muito disse-me disse a respeito aí de uma possível contratação de Jorge Jesus, uma possível má vontade, uma rusga aí entre o presidente Rodolfo Landim e também o Jorge Jesus. E a gente tenta buscar uma entrevista, muito se fala, muito se diz, mas o que sai da boca do presidente Rodolfo Landim? Em uma entrevista, dada há cerca de 2 semanas, Rodolfo Landim falou sobre Jorge Jesus e aparentemente não botou nenhum empecilho para a volta dele ao Flamengo. Vamos ouvir aí o presidente Rodolfo Landim do Flamengo. Acho que, assim, é natural que o torcedor, quer dizer, fique, vamos dizer assim, com isso na lembrança, né? O que não significa, na realidade, que se o Jorge voltasse, vamos dizer assim, a ser técnico do Flamengo, que a gente teria, vamos dizer assim, o mesmo desempenho. O que eu falo para as pessoas é o seguinte, o processo, o processo competitivo, ele é muito acirrado no futebol, e eu acho que o fato do Flamengo ter, em 2019, ter conseguido, vamos dizer assim, ter tido um desempenho muito bom, e ter ganho a Libertadores, e ter ganho o Campeonato Brasileiro, eu acho que ele mexeu, vamos dizer assim, com o futebol brasileiro como um todo, com a competição como um todo. Quer dizer, muito mais técnicos, com ideias diferentes do exterior. O Flamengo jogava de uma forma, com linhas avançadas, pressionando o adversário na saída de bola. Os outros clubes não estavam acostumados a enfrentar adversários jogando assim contra eles, né? E o Flamengo ganhou vários jogos, surpreendendo os outros clubes que, normalmente, quando o time perdia a posse de bola, recuava para dentro do seu campo, ficava esperando o outro time vir. Então aquilo teve um fator surpresa. Com o tempo, os outros clubes também começaram a trazer técnicos que começaram a fazer com que seus clubes jogassem da mesma forma. Então, assim, o ambiente competitivo todo mudou. Então, os clubes que o Flamengo inventou em 2019 são clubes que são treinados de uma forma completamente diferente hoje, né? Mas as pessoas ficam com a mesma memória, né, daquele passado, né? Mas eu acho que é natural, pelo trabalho que o Jorge fez, o Jorge fez um grande trabalho, que as pessoas tenham ele na memória. Mas, assim, gosto de dizer que, apesar do grande trabalho, a gente reconhece o grande trabalho que o Jorge fez, o Flamengo foi campeão com o Rogério Ceni, foi finalista da Libertadores com o Renato, que foi, para mim, um período que o Flamengo teve grande desempenho, teve jogos assim, excepcionais que o Flamengo jogou com o Renato como técnico. Demos uma infelicidade numa jogada lá na prorrogação e acabamos perdendo a Libertadores ali, mas tivemos também o próprio Dorival e tudo isso, e a gente foi trocando e o clube foi tendo, vamos dizer assim, resultados positivos também, com diferentes técnicos e, importante dizer, com diferentes jogadores. Tá aí, o Rodolfo Landim falando sobre o Jorge Jesus, a passagem dele no Flamengo, elogiando o Jorge Jesus, claro, e também, mas botando mais ali, também enaltecendo aí o Flamengo, O Flamengo foi campeão também com outros treinadores, enfim, mas o ponto dessa entrevista, dessa fala do Jorge Jesus, é que a gente ouve notícias que com a saída do português após ali a pandemia, o Flamengo tinha acabado de renovar o contrato com ele, essa diretoria, o Braz, o Landim, teriam ficado com raiva do Jorge Jesus e não o aceitariam de volta no Flamengo. E o ponto dessa entrevista é que o Rodolfo Landim aparentemente nem entra nesse mérito aí da renovação e da saída do Jorge Jesus. O Jorge Jesus saiu porque quis do Flamengo, foi para o Benfica, largou o Flamengo na mão. Mas aparentemente, aí, pelo que a gente viu na entrevista, o que tem de oficial é essa entrevista. Ele falando, aparentemente, não tem raiva do Jorge Jesus, apesar de ter botado mais ali. O Flamengo também chegou a outras finais com outros treinadores. Então, esse ponto, eu acho que, por enquanto, aí, pelo menos na fala, a gente não sabe o que se passa realmente na cabeça do Landim, mas aparentemente ele não ficou com raiva do Jorge Jesus e essa saída para o futebol português naquela época. Agora, a situação de momento é que o Jorge Jesus dirige o time do Neymar, o Al Hilal. Notícias que surgiram aí, até que o Neymar teria pedido a saída aí do Jorge Jesus. O Neymar, próprio Neymar, na rede social desmentiu isso. O fato é que a diretoria do time árabe não está muito satisfeita com o trabalho do Jorge Jesus, não. Mas ele continua empregado, Então tem aquela história também. Pro flamenguista, às vezes o Jorge Jesus é prioridade, mas pro português, o Flamengo às vezes não parece que é muita prioridade, não.
Até aí, quando o Flamengo ficou sem técnico, antes de contratar o Sampaoli, ele estava lá no futebol turco, até fomentou aí, cogitou uma possibilidade de retorno ao Flamengo, mas o Flamengo teria que esperar o final do contrato. Enfim, mas no Flamengo ele renovou e saiu assim mesmo, né? Então, essa situação de momento, o ponto dessa entrevista, dada cerca de 2 semanas, né? O Flamengo ainda com o Sampaoli aí chegando à final da Copa do Brasil. O que tem de oficial, esse é o ponto da fala. O presidente Rodolfo Landim aparentemente não põe empecilho para um retorno do Jorge Jesus. E você, o que acha? Diga aqui nos comentários. Muita gente cogitando aí talvez o Tite para dirigir o Flamengo aí ainda na temporada de 2023. Tite, Jorge Jesus, enfim. Diga aqui nos comentários quem que você sugere para o Flamengo contratar, né, dirigir o time ainda no restante dessa temporada, já que o Flamengo tem que buscar ainda uma vaga na Taça Libertadores, né? Chegou aí a ficar tá em 7º lugar no Campeonato Brasileiro, precisa correr atrás da vaga do torneio continental, que seria um desastre total, né? Nessa temporada não ganhou nada, só falta agora ficar fora da Libertadores, né? Vira essa boca pra lá, né? Peço você que se inscreva no canal aqui, vá nas redes, um abraço, saudações rubro-negras.